Dentista, quais impostos você tem que pagar? Olá, meu amigo, minha amiga dentista, como vai? Tudo jóia? Olha só, o dentista ele tem que pagar alguns impostos dependendo da forma de atuação. Se ele atua como pessoa física, ele tem que pagar determinados impostos. Se ele atua como pessoa jurídica do Simples Nacional, pagaria outros impostos. Se for do lucro presumido, seria outros. Então, eu vou começar com você que trabalha como profissional liberal, como pessoa física, tá? O dentista que trabalha como pessoa física, ele presta os serviços odontológicos e emite os recibos para os seus pacientes conforme os recebimentos. Sobre esses recibos, o primeiro imposto que deve ser pago é o imposto de renda. E não é só o imposto de renda na época da declaração do imposto de renda, não, tá? Quem recebe rendimentos de atividade profissional mensalmente em valor superior ao limite de isenção, que hoje é 2 salários mínimos, tem que já fazer o cálculo e avaliar se há imposto de renda devido e, se houver, já tem que recolher ele mensalmente sob o nome de carnê-leão. Então, esse carnê-leão é o cálculo do imposto de renda mensal, que na época da declaração do imposto de renda vai ser reapurado com todos os rendimentos do dentista, e aí o valor total do imposto vai ser diminuído dos carnê-leões que foram pagos durante o ano através desse cálculo mensal. Então isso é muito importante, tá? É obrigatório, inclusive. Então você precisa fazer o cálculo do carnê-leão e pagar o imposto de renda mensalmente. Além disso, outra coisa que muita gente não faz, não só os dentistas, mas também profissionais de outras áreas não costumam fazer muito, é pagar o INSS, que é de 20% sobre o faturamento. Então, sobre cada recibo que você emite, o correto seria pagar 20% de INSS sobre o valor do recibo. Como é um percentual muito alto, muitos profissionais acabam não pagando. E aí, às vezes, ou não recolhem o INSS, ou pagam sobre um salário mínimo, sobre 2 salários mínimos. Mas isso é uma coisa vulnerável. Se a Receita Federal, que é hoje quem fiscaliza as contribuições previdenciárias, resolver fiscalizar todos os profissionais que não fazem esse recolhimento, ela pode gerar um problema e te dar um valor grande para ser pago. E aí como é que ela vai saber disso? Ela sabe, porque ela tem as informações dos recibos emitidos e do seu faturamento já na sua declaração do imposto de renda pessoa física. E ainda tem o número do PIS, que é obrigatório para profissionais liberais que recebem rendimentos de pessoa física. Então basta cruzar essas informações, expedir as notificações e te exigir que você pague esse imposto. Além do imposto de renda e INSS, quem atua como pessoa física tem que pagar também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ele é um imposto municipal, então varia de cidade para cidade. Na maioria dos casos, para profissionais liberais, ele é um valor fixo, pago periodicamente, trimestralmente, normalmente, para a regularização da atividade. Também é um imposto que não é todo profissional que paga, mas também é previsto na legislação e obrigatório. Agora, se você parte para a opção de CNPJ para regularizar o consultório abrindo uma empresa, aí se você resolver ser Simples Nacional, você vai pagar então o próprio Simples Nacional, que é o nome, não é de um imposto, mas é de uma sistemática que numa guia só vai um conjunto de todos os impostos que você tem que pagar. Fora isso, você vai pagar a guia do INSS sobre a sua retirada de prolabore e sobre o funcionário, se você tiver funcionário. E se você tiver funcionário, vai pagar também o FGTS. Então, normalmente, de maneira assim bem resumida e bem básica, esses são os 3 impostos ou encargos principais que você tem que pagar sendo optante do Simples Nacional. Agora, se você resolver o nosso planejamento tributário indicar que a melhor opção para você, por conta de características próprias suas, seja optar pelo lucro presumido. Aí você vai pagar imposto de renda, contribuição pessoa jurídica, né? IRPJ, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, INSS sobre o prolabore e sobre o funcionário se houver, e FGTS sobre o funcionário se houver. Então, você vai pagar por mês aí 7 guias. Por mês não, né? Porque o imposto de renda e contribuição social são trimestrais, tá? Então, você vai pagar 5 guias mensais e 2 a cada 3 meses.
E aí os percentuais são variados, vai depender do seu faturamento, vai depender da estratégia que a gente traçar para você, vai depender de uma série de informações que é preciso aprofundar mais e analisar melhor para indicar os percentuais. Mas varia aí de tipo 6% no Simples Nacional, da melhor alternativa, até 13%, 14% ou 15% no lucro presumido, se essa for a melhor opção para a sua situação, para o seu caso. Para a pessoa física, você viu aí que varia aí de 27,5% de imposto de renda, com mais 20% de INSS, pode chegar aí a 30% de alíquota efetiva, ou mais ou menos um pouco, dependendo também da sua situação, dependendo de despesas, se você tem para serem deduzidas no seu livro caixa ou não. Então, assim, é difícil opinar um percentual padrão, vai disso até isso, como eu estou falando, mas é preciso ver a sua realidade, a sua situação, para a gente traçar a melhor estratégia dentro da legalidade. Nós somos um escritório de contabilidade localizado em Brasília, nós atendemos dentistas e consultórios odontológicos CNPJ digitalmente em todo o Brasil, nós somos especializados nisso e a gente pode te ajudar. Se você quiser aprofundar nesse assunto, quiser entender melhor como funciona, entre em contato aqui com a nossa equipe através dos contatos que nós temos aqui na descrição desse vídeo, que a gente vai colher as informações, bater um papo com você, entender o seu momento, entender o seu caso e de repente te ajudar aí a traçar a melhor estratégia tributária para que você fique regular, pagando o menor imposto possível e dentro da legalidade e fique tranquilo ou tranquila para fazer os atendimentos aí aos seus pacientes. Tá joia? Então, fico aguardando você. Obrigado por ficar aqui assistindo esse vídeo até o final. Um abração e tchau.